E aí, pessoal do CPTEC, seja bem-vindo. Professor Luiz Antônio aqui para a gente resolver uma questão da Escola de Especialistas da Aeronáutica do ano de 2009. Então, na prova de física do ano de 2009, a especialista colocou essa questão aí, ó, envolvendo vetores. Uma força de módulo F foi decomposta em duas componentes perpendiculares entre si. Verificou-se que a razão entre os módulos dessas componentes vale raiz de 3. O ângulo entre esta força e a sua componente de maior módulo é de quanto? Então ele quer o ângulo entre a força principal e a sua componente de maior módulo. Luiz, mas poxa, eu não sei decompor força. Bom, então eu vou te ensinar nessa questão aí, tá legal? Fica tranquilo que eu vou te ensinar. Então vamos lá, presta bastante atenção aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo esses dois segmentos de reta aqui, ó, em azul? Isso aqui representam as componentes, tá bom? E essa setinha vermelha aqui representa a nossa força principal. A força principal, ela tem módulo F. Então eu vou colocar aqui, ó, um Fzinho aqui na ponta dela, tá legal? E o que vão ser as componentes? Bom, as componentes serão as projeções dessa força sobre esses dois eixos, vertical e horizontal. Então estão aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó, Fx, tá vendo? Vou colocar aqui Fx e vou colocar aqui, ó, Fy, tá bom? Então, componente no eixo x e componente no eixo y. E suponhamos que o ângulo que ele menciona, o ângulo seja esse aqui, ó, seja esse ângulo θ aqui. Beleza? Esse aqui é o ângulo formado entre a força principal, que é a força F, e a sua componente de maior módulo. Esse ângulo aqui que nós temos que descobrir. Bom, então vamos lá. O que ele falou? Ele falou que a razão entre os módulos dessas componentes vale raiz de 3, tá bom? Ou seja, ele falou isso aqui, ó, Fx dividido por Fy é igual a raiz de 3. Foi isso que ele falou pra gente, a razão entre as forças, tá bom? Agora, a gente sabe que Fx, quem é Fx? Fx não é a força que está colada no ângulo aqui? Fx é a força principal vezes o cosseno do ângulo. E Fy é a força principal vezes o seno do ângulo. Tá bom? A gente já estudou isso aqui lá de plano inclinado, né? A gente usa muito em plano inclinado. Beleza? Então toda vez que a componente que está colada no ângulo, tá vendo? A componente é sempre a força principal, que é a nossa força F, tá bom? Que tá aqui, vezes o cosseno de x. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir essas duas informações nessa equação aqui que você está vendo, ó, tá bom? Fx dividido por Fy é igual a raiz de 3. Ah, então, F vezes o cosseno de θ dividido por F vezes o seno de θ é raiz de 3. Beleza? Bom, então, nós vamos substituir. Vamos ficar com a seguinte informação, ó. F cosseno θ dividido por F seno θ é igual a raiz de 3. Você já pode observar que esse F, essa força aqui principal, ela pode ser cancelada, tá vendo? Estou multiplicando em cima e embaixo, né? E aí a gente fica com cosseno dividido pelo seno. Isso aqui é o inverso da tangente. Concorda comigo? É o inverso da tangente. Por quê? Como é que a tangente é definida? A tangente não é o seno de um ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo? Não é isso aqui a tangente, ó, lá da trigonometria? Isso aqui, cosseno sobre seno, não é o inverso da tangente? Então, nós temos que 1 sobre a tangente do ângulo é igual a raiz de 3. Se eu inverter dos dois lados, aqui é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 1. Se eu inverter dos dois lados, eu fico assim, ó, com tangente de θ igual a 1 sobre raiz de 3, correto? Vamos racionalizar isso aqui? Vamos racionalizar isso aqui? Vamos multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo? E aí a gente fica como? A gente fica com, ó, raiz de 3 sobre 3. Bom, então, gente, presta bastante atenção nessa informação aqui, ó. Tangente de um ângulo
é raiz de 3 sobre 3. Lá na tabela trigonométrica, qual é o ângulo que tem a tangente que é igual a raiz de 3 sobre 3? Pô, moleza, né, gente? Moleza. O ângulo lá naquela tabelinha trigonométrica dos ângulos notáveis é o ângulo de 30 graus. Então, acabou a questão da EAR. Voltando aqui para a questão original, tá aqui, ó, 30 graus, acabou a questão. Se essa solução foi bacana para você, se você gostou, se contribuiu para a sua preparação, cara, se inscreve aí no nosso canal. Grande abraço, até a próxima aula.